Olá pessoal, então continuando a nossa sequência de vídeos, falando um pouquinho sobre a primeira câmara, acho que foi super produtivo o diálogo, acho que foi quase um desabafo por parte dos missionários em perceber que existem coisas que precisam mudar. E essa percepção, é uma coisa muito natural que a gente vá se dando conta e vá querendo implementar coisas novas. A gente precisa, sim, de uma metodologia que seja mais adequada à nossa cultura, ao nosso povo brasileiro, que ele é muito diferente dos outros povos da América Latina, ele tem uma idiosincrasia própria, isso os mestres já disseram, e nós precisamos adequar isso, porque Gnosis tem essa característica de estar adequada em sua forma, entregando os princípios de uma forma que se alinha aos parâmetros de uma determinada cultura. Então nós vamos ter que sim pesquisar, testar, e depois de testar, nós temos que ver o que deu certo, o que não deu, e melhorar em cima disso. E a gente já vem fazendo muitos testes. Em vários lugares, os lugares que hoje a gente vê que tem os melhores resultados em primeiras câmaras, foram lugares que as pessoas testaram. Nem sempre as coisas deram certo, mas aconteceu. Ou seja, aconteceu a mudança. E aí se pode ver algumas coisas. Bom, hoje eu quero gravar especificamente para trazer uma primeira solução, uma proposta que eu quero que pensem com bastante carinho, e eu vou desenvolver ela depois explicando melhor, que é em relação ao tempo de maturação de uma pessoa antes de entrar na segunda câmara. Em quanto tempo uma pessoa fica madura? Então a pessoa comentava, fica maduro, alguns diziam, em 3 meses, eu não vejo problema nenhum, mas efetivamente a gente vê que as pessoas 3, 4 meses entram na segunda câmara e sai metade, às vezes mais da metade, às vezes sai quase todo mundo. Ou seja, são poucas pessoas que ficam maduras nesse tempo, mas tudo bem, existe esse público. E existe um outro público que não fica maduro nesse tempo. A questão é como solucionar isso? Bom, a solução que eu proponho é mudar o paradigma. Nós estamos pensando em tempo de primeira câmara, se vai ser 3, se vai ser 4, se vai ser 6 meses, e nós temos que parar de pensar em tempo de turma e começar a trabalhar com primeiras câmaras em ciclos contínuos. O que é um ciclo contínuo? Ele acontece da seguinte maneira: a pessoa entra em alguma conferência dentro dessa metodologia que eu quero propor. A pessoa entra em qualquer tema, pode entrar inclusive no fim da primeira câmara, porque o ciclo contínuo ele funciona do primeiro tema, ou seja, do que é Gnosis, até o tema 22. Apesar da gente pensar que, não, mas se a pessoa entra no tema da alquimia, não entende nada. Gente, ela vai entender que está entrando numa turma em andamento e ela vai se tornar corresponsável pela sua aprendizagem. Isso produz uma dinâmica na psique da pessoa muito mais poderosa e que torna ela muito mais compreensiva porque ela não compreende do que se ela simplesmente fizesse um outro ciclo de uma outra maneira. Eu tenho visto isso na prática. Mas então, como é que funciona isso aqui? Funciona assim, ó. A pessoa entra em qualquer conferência do tema 1 ao tema 22, que é o tema iniciação. O tema restauração, ou a Santa Igreja Gnóstica, a maneira, a gente ainda não definiu como que a gente vai chamar essa conferência aqui no Brasil, ele só se dá para a pessoa quando ela já tomou a decisão de entrar. Ou seja, o tema restauração, a Santa Igreja, ele deixa de ser um tema onde a gente pergunta para a pessoa se ela quer passar. A gente, na verdade, vai dando pistas do que é a segunda câmara ao longo do ciclo contínuo, e quando ela termina todo o ciclo contínuo, já fez tudo, e ela sabe que existe uma segunda câmara, então, se ela diz que quer passar, já entendendo que é igreja, ou seja, que tem o aspecto religião, que é uma escola de esoterismo crístico, etc, etc, que é um outro vídeo que nós vamos fazer. Então a pessoa assiste o tema para entender o que é, para ser apresentada o que é a segunda câmara, mas já tendo tomado a decisão de entrar. Ou seja, ela se decide antes. Isso também é uma coisa que nós já testamos aqui e isso funciona. O requisito para a pessoa assistir o tema 23 são três.
Primeiro requisito, nós queremos que ela passe, ou seja, nisso nós já eliminamos alguns problemas que institucionalmente sabemos que algumas pessoas não podem passar. Ou seja, a pessoa ela tem que ser convidada a assistir o tema 23. Segundo requisito, querer passar para a segunda Câmara. E terceiro requisito, ter assistido os outros 22 temas. Vantagens desse método, de mudar esse paradigma. Primeiro, a pessoa faz o seu próprio percurso, ou seja, ela pode ficar 3 meses, que seja o tempo que dura aquela primeira Câmara, ela pode ficar 1 ano, 2, ela pode ficar a vida inteira em primeira Câmara, como é o caso de algumas pessoas que a gente já viu. Não é nenhum nem dois, existem muitas pessoas que gostam das conferências e não querem a segunda Câmara, mas adoram a primeira Câmara. Então que fiquem até amadurecerem ou não para entrar numa segunda Câmara. A segunda Câmara é quando a pessoa está pronta nesse requisito. Segundo requisito, ninguém precisa mais, nesse método, ser convidado a se retirar da primeira Câmara, ou porque incorpora, ou porque tem a questão do homossexualismo, enfim. Não, a pessoa está ali, tranquila, a gente não vai dizer nada para a pessoa. Até porque nessa segunda questão do homossexualismo, vai chegar um momento em que, se a gente continuar procedendo de dizer para a pessoa, olha, isso aqui é assim, 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 então você não pode participar, em algum momento isso pode dar um problema jurídico grave e a gente pode acabar tendo que fechar a escola em alguns lugares, e isso tem uma repercussão pelas redes sociais terrível. Então, muito melhor que a própria pessoa tome sua decisão de ou ela muda ou ela se retira nesses casos, né? Segunda coisa, Terceira coisa, perdão, pode-se trabalhar praticamente todos os temas de primeira Câmara, ou se pode elencar temas de primeira Câmara como temas de entrada. Ou seja, se pode fazer um calendário mensal de temas públicos e ainda adicionar outros temas que são motivacionais no meio disso, para que a pessoa ingresse. Assistiu aquele tema, a gente diz, a gente tem um ciclo de estudos acontecendo em tal lugar. Então a pessoa vai para esse tal lugar, supondo, né, ou naquele mesmo lugar, o próximo tema que ela vai receber é o tema que é gnoses, e então ela já entra dentro do ciclo contínuo daquelas conferências. Então, a gente está mensalmente criando pelo menos, sei lá, 2 oportunidades de entrada de pessoas novas, podendo divulgar sem ter todo aquele ônus de ter que estar formando outra turma em outro horário, o que não significa que isso vai ser uma turma única. Nesse sistema de ciclos contínuos, se pode ter continuamente, por exemplo, 2 turmas, até 3 turmas, vai depender da quantidade de instrutores, talvez mais, inclusive, porque nesse sistema, e essa é a quarta vantagem, não existe mais reposição de temas. Perdeu o tema, você vai assistir em uma outra turma paralela ou esperar o ciclo completar para assistir de novo. E assim as pessoas elas vão valorizar, porque hoje acontece uma desvalorização do tema, não tem problema perder. O instrutor depois repõe, e um tema que era dado em 1 hora e meia, é dado em 10 minutos, é dado em 15 minutos, ou seja, se perde qualidade com isso. Uma quinta grande vantagem, para elencar só algumas, é que a pessoa se torna corresponsável. Coloquei, a pessoa é responsável, corresponsável. A pessoa se torna corresponsável pela sua própria aprendizagem. Ela vai ter uma carteirinha onde ela vai acompanhar o que ela perdeu, o instrutor tem a ficha onde anota o tema que a pessoa já assistiu, e ela vai, então, tendo um calendário mensal, ela vai vendo os temas que ela precisa repor em outros dias, enfim. Então, essa é uma solução que eu quero apresentar para vocês. Agora eu quero pedir que vocês façam a mesma coisa que foi feito em relação ao vídeo anterior. Vamos debater sobre isso. Vamos exaurir esse assunto, mas eu quero pedir que, por favor, não se fechem a possibilidade disso funcionar logo de cara. Pensem nos benefícios e então tragam também os malefícios. Eu já pensei muito sobre isso. Eu acredito que esse sistema ele é super eficiente. Eu já vi ele acontecer na Nova Ordem, uma coisa mais ou menos assim. Funcionava, que era uma maravilha. As pessoas podem falar o que quiserem da Nova Ordem, mas não podem falar que o sistema missional deles era ineficiente. Muito pelo contrário. A maior instituição que já teve no Brasil foi a Nova Ordem. E ela se tornou o que se tornou quando implementou 2 coisas. Essa é uma delas. A outra, num outro momento, a gente vai falar. Ok, pessoal?
Vamos agora comentar então sobre isso. Quero pedir que vocês se manifestem como se manifestaram ontem. Vamos seguir essa discussão. Um abração para vocês.